Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui neste culto em defesa da fé, culto onde nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais sobre uma firmeza da nossa fé na palavra de Deus. A Bíblia garante que nós precisamos ter fé e entendimento das coisas de Deus. Apenas a fé não nos dá uma segurança, mas quando nós temos fé naquilo que entendemos, naquilo que compreendemos como plano de Deus, as coisas se tornam mais sustentáveis no mundo tão difícil que nós estamos vivendo, cercados de tantas doutrinas, de tantos ensinos, onde os ensinos vêm para tentar nos trazer, uma vontade de permanecer na presença de Deus, porque todo o ensino em relação à Bíblia, ela nos traz a intenção, com certeza, de ficarmos mais perto de Deus. Mas é importante que nós venhamos a saber que para ficarmos mais perto de Deus, precisamos estar conhecendo esse Deus e as suas revelações. Hoje é um dia que nós vamos ler um pouquinho da palavra de Deus para sabermos quem é esse Deus que está nos salvando, está nos colocando na sua misericórdia. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 16. Aí eu te faço uma pergunta que Jesus fez, essa pergunta para os seus discípulos, e através dessa pergunta a gente vai um pouquinho estudar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante, diz assim, essa passagem é a confissão de Pedro, amém? Mateus 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Olha o versículo 21, irmãos. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui lendo a Tua Palavra e te pedindo: revela a Tua Palavra, nos dá entendimento da missão, da mensagem que Tu tens para hoje.
Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente muitas vezes acha que Jesus foi muito duro, né? Repreendendo Pedro e ainda falando que, na verdade, repreendeu ali Satanás por uma expressão de Pedro, por algo que Pedro falou para ele. Mas esse mesmo Pedro tinha dito para ele quem ele era. E esse mesmo Pedro tinha dito para ele quem ele era pelo Espírito Santo de Deus. E aí, depois que Pedro fala algo que foi instruído, foi ensinado, foi colocado por Satanás, porque senão Jesus não repreenderia Satanás, a gente fica realmente numa dúvida de quem por que Jesus repreendeu tão severamente Satanás, por Satanás ter dito a ele que ele não padeceria aquilo que ele falou que padecesse. E aí eu fiquei pensando nessa passagem, irmãos, e eu fiquei pensando na pergunta de Jesus para os discípulos: quem estão dizendo por aí que eu sou? E aí os discípulos começaram a citar nomes de homens: João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Estava falando o nome de homens. E aí, quando Jesus perguntou a Pedro, e quando Pedro se levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele fala Cristo, ele diz ungido. Ele não diz que Jesus era um homem, filho do Deus vivo. Ele diz: tu és o Cristo. E aí eu fiquei pensando, Jesus é o Cristo. Presta bem atenção nisso, que você vai chegar lá naquela parte onde Jesus repreende Satanás. Jesus era o Cristo. Jesus é ungido. Só que quando Jesus pegou essa informação, ele não falou sobre a sua unção, falou sobre a sua missão. Por quê? Porque ele não veio para se mostrar ungido, ele veio para se mostrar homem. E quando ele veio para se mostrar homem, ele mostrou para aqueles homens que ele precisava pagar o preço, precisava ir para Jerusalém, precisava ser perseguido, precisava ser morto, não como um ungido, mas como o homem. E foi aí que a tentação de Satanás veio através de Pedro, quando disse: Senhor, tu já é ungido, tu não precisas fazer isso, tu não precisas pagar o preço, você já é ungido, já foi revelado, o Senhor já sabe quem tu és, nós já sabemos quem tu és, o Senhor é ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Mas eu continuo dizendo para você que Cristo não veio para se mostrar ungido, Cristo veio para se mostrar homem, e como homem obedecer até a morte, e morte de cruz. Foi aí que a intenção de Satanás foi fazer com que a missão de Jesus parasse ali na unção. E aí entra aquela promessa lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus repreende a serpente e diz que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Por que Jesus, por que Deus, sabendo que a semente da mulher era Jesus, por que não disse: e eis que eu próprio pisarei na sua cabeça? Por que ele não disse isso? Porque na verdade ele não poderia ter declarado
que ele próprio pisaria na cabeça da serpente. Ele precisaria declarar que um homem pisaria na cabeça da serpente. E um homem vindo de mulher, nascido de uma virgem, mas vindo como homem, e como homem cumprir a promessa de Deus sobre o castigo da serpente. E aí vem uma pergunta que a serpente falou para aquela mulher: vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? E ela falou: de todas as árvores? Ela falou: não, de todas as árvores nós podemos, só não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque disse Deus que no dia que dela comermos, certamente morreremos. E o que o diabo falou para aquela mulher? Não, é certo que não morrereis, porque o dia que vós comerdes, vos sereis como Deus. Olha a ilusão que o diabo lançou para aquela mulher. Mas olha o plano de Deus. O plano de Deus não fosse que o homem se tornasse como Deus, mas que Deus se tornasse como homem. O grande plano de Deus, antes da fundação dos séculos, antes da fundação do mundo, antes do pecado de Adão, foi que Deus se tornasse homem, e não o homem se tornasse Deus. E aí cai por terra toda a ilusão de que Cristo, como ungido, poderia pisar na cabeça da serpente. Cristo, como ungido, não poderia pisar na cabeça da serpente. Ele só poderia pisar na cabeça da serpente como filho da mulher, como semente de Eva. E ele precisava, como semente de Eva, precisava ser perseguido, precisava ser rejeitado, precisava ser morto, para com a sua morte derrotasse Satanás definitivamente e levasse o homem não a ser como Deus, mas a ser salvo por Deus. E aí a gente precisa entender: será que você entende verdadeiramente que Cristo veio 100% homem? Que ele não poderia apenas estar ungido e com a unção dele simplesmente derrotar Satanás? Ele não poderia fazer isso. Ele tinha poder para isso. Ele poderia fazer isso com o seu poder, mas não com a sua promessa. A sua promessa foi de que a mulher teria uma semente igual a ela, dos mesmos genes dela, para que ela pudesse, através dessa semente, o homem ser salvo. Amém? E aí entram umas questões que eu queria passar para você. Mateus, capítulo 28, versículo 34, de 28 a 34, diz assim: quando Jesus foi às cidades de Gadara, vamos pegar aqui rapidinho, Mateus 8, Mateus 28, não, Mateus 8, desculpa, Mateus 8, do 28 ao 34. Diz assim: a cura de um endemoniado, de 2 endemoniados. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gesarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus, do Deus, Jesus, né? Filho de Deus, Jesus, filho de Deus. Em Marcos 5, de 1 a 20, diz assim: correu e o adorou, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Olha só que eles estão dizendo o nome de Jesus, eles não estão dizendo
nem que ele era o filho de Davi, como Messias, nem que ele era o ungido, Cristo. Por quê? Porque o que atormentava aqueles demônios não era a natureza divina e ungida de Cristo. O que atormentava aqueles demônios era um homem, carne e osso, 100% ser livre do pecado que eles colocaram. O que tormenta o demônio, meu irmão, não é a tua unção. O que atormenta o demônio não é aquilo que você sabe cantar, sabe pregar, sabe falar, sabe impor as mãos. Não. O que atormenta um demônio é você ser lavado e remido pelo sangue de Jesus naquela cruz. Quando você passa a ser lavado e remido pelo sangue de Jesus, aquele demônio que tinha domínio sobre você, agora é atormentado com a tua presença. E aí, por ser atormentado com a tua presença, e por você ser servo, é que o Espírito Santo dá uma unção especial, na hora que você canta, na hora que você prega, na hora que você ora. Mas o que atormenta o diabo é saber que Jesus resgata vidas até o dia de hoje. Até o dia de hoje, Jesus tem salvado vidas das garras dele. E sabe como é? Com a missão cumprida de um homem que serviu até o fim. Morte de cruz. Louvado seja Deus. E aqueles homens, eles viam Jesus. Eles não viam o ungido, eles não viam o Deus, eles não viam o sobrenatural, eles viam apenas um homem, mas um homem sem pecado e cheio do Espírito Santo de Deus. É o que atormenta o inimigo, é você estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Porque você foi restaurado pelo sangue de Jesus. Então, irmãos, quando as pessoas, quando os inimigos olham para você, eles não querem ver nada demais para se apavorar. Basta ver você com os frutos do Espírito Santo: paz, longanimidade, temperança, domínio próprio, mansidão, amor, perseverança. Todo esse círculo da virtude humana, isso atormenta a eles. E quando você ora como homem, como servo, o Senhor te unge e te capacita para expulsar, para curar, para restaurar tudo que eles estão fazendo. E aí ele também diz assim, Lucas 8, versículo 26 e 36. E quando viu a Jesus, prostrou-se e disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Sempre falando Jesus, o homem. O homem. Irmãos, o homem é a criação mais sublime da obra de Deus. Esse homem, ele foi resgatado por um outro homem que veio cheio de unção, cheio de poder, cheio de conhecimento dos céus, cheio de virtude, mas que não salvaria você, não tiraria você das garras do diabo, se ele não viesse 100% homem. Mesmo 100% homem, sem pecado nenhum. E sem pecado nenhum, não poderia ir para aquele madeiro, não poderia morrer, porque ele era aquele que não tinha pecado. E quando ele foi para o madeiro, ele foi para o madeiro por mim e por você.
e por todos aqueles que ainda hão de crer que Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, irmãos, o que faz você diferente daqueles que não creem em Jesus? Você é de carne e osso do mesmo jeito. Você é falho do mesmo jeito. Você é fraco. Mas o que faz você diferente é que você não tem mais o pecado que causa a ira de Deus para a humanidade. Você não tem mais esse pecado. Aí você diz assim, mas eu sou pecador. Irmão, preste atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Ou você é justo, ou você é pecador. Você não pode dizer que é pecador se você entende que Jesus te justificou. Você tem que dizer sim, eu sou justo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, que estou num corpo corruptível, onde muitas vezes a tentação pode me derrubar, mas eu não sou mais pecador, eu sou salvo e remido e lavado, e o meu corpo hoje causa tormento para aqueles demônios que se achegarem a mim, porque vão ver a marca do selo do Espírito Santo na minha vida. Quando eles olharem para você e ver o Espírito Santo em você, e olharem para o mundo e ver que o mundo não tem a marca do Espírito Santo, aí eles vão entender verdadeiramente que são os derrotados, que a tua unção, e tem muita gente, irmão, que acha que é muito salvo porque tem muita unção. Não, você é muito salvo porque se entregou completamente ao senhorio de Cristo na sua vida. Amém? Lucas 4:41, a gente já vai terminar, irmãos. Lucas capítulo 4, versículo 41. Quem é Cristo para você? Quem é Cristo para você? Olha só que coisa interessante. Lucas capítulo 4, versículo 41. Não, Lucas 11, 24, desculpa. Lucas 11, versículo 24. Diz assim. Olha só. Estou em Marcos. Por isso que eu não... Lucas, desculpa, eu estava pensando que eu estava eu estou em Lucas agora. Lucas 4, versículo 41, desculpa. Eu estava em Marcos, por isso que eu não achei. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendeu, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Olha só, quando ele falava que ele era Jesus, o Nazareno, quando eles falavam que ele era Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, quando eles falavam que ele era Jesus, o Filho de Deus, Jesus não repreendia. Mas quando falavam que ele era o Cristo, Jesus não permitia. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, como Cristo, não pode salvar. Jesus, como ungido, não pode salvar. Só pode salvar Jesus, o Nazareno. Jesus, o filho de Davi. Jesus, aquele que pagou o preço. Jesus não estava ali para se mostrar ungido. Jesus estava ali para se mostrar servo do Deus Altíssimo. E foi como servo que ele venceu. Aleluia. Não foi como ungido que ele venceu. Ele era ungido, sim. E foi revelado pelo próprio Espírito Santo. Mas ele, por ser ungido, ele não
usou a unção dele para salvar a humanidade. Ele usou a humanidade dele para salvar o homem. E aí se cumpre o grande plano de Deus, que é Deus se transforma em homem. Amém? E aí terminando sim, Lucas 11, versículo 24, agora sim. Que diz assim, Lucas capítulo 11, versículo 24. Lucas capítulo 11, versículo 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Amém? Isso aqui é uma lei espiritual, é uma lei da libertação. A lei da libertação, ela não termina na expulsão de um demônio. O demônio é expulso, é apenas o início dessa lei espiritual. Por quê? Porque a casa não pode estar somente varrida e adornada. A casa precisa estar habitada pelo Espírito Santo de Deus. E o grande problema do homem é não se preocupar em ser habitação do Espírito Santo de Deus. O grande problema do homem é achar que simplesmente pode ser salvo sem ser habitado. Não consegue. Da mesma forma que Jesus não poderia salvar só sendo ungido, nós não podemos ser salvos se não tivermos o selo do Espírito Santo na nossa vida. A marca. Porque quando o demônio vai e encontra lugares áridos, ele diz: vou voltar. Sabe por que ele diz que vai voltar? Porque ele sabe que muitos que são livres não são salvos. Que muitos que são libertos não são salvos. Então ele volta para ver se naquela casa está habitado. Por quem? Pelo Espírito, pelo mais valente, por Jesus. Então, irmãos, que nós possamos entender isso, que a grandeza de Deus não foi salvar o homem pela sua unção, pelo seu poder, pela sua palavra, não foi salvar o homem por aquilo que ele podia fazer, mas foi salvar o homem porque se transformou em homem. Louvado seja Deus. Porque foi homem como homem, e como homem sofreu o pecado, a dor do pecado que ele não cometeu. Como homem, ele resgatou as vidas que não podiam ser salvas, e ele salvou. Então, quando Pedro repreendeu ele, para terminarmos, quando Pedro repreendeu ele, sendo instruído por Satanás, ele estava dizendo assim: que isso, Jesus? Você é ungido de Deus. Você não precisa passar tudo isso. Você não precisa sofrer para salvar a gente. Você é ungido de Deus. Mas os planos de Deus se mantiveram na obediência de Jesus. Vamos ficar em pé, Jesus. Que Deus possa estar falando conosco. Quem é Jesus? E hoje, quem é Jesus? Jesus foi aquele que João Batista olhou. Jesus foi aquele que João Batista, ou João apóstolo, olhou lá no céu e viu um cordeiro sentado no trono. Aleluia. Ele não viu o leão primeiro, ele não viu um Deus primeiro, ele não viu nada, ele viu um cordeiro sentado. E esse cordeiro simboliza exatamente o homem
que tira o pecado do mundo, como João Batista falou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Amém? E possamos hoje estarmos cientes que Jesus hoje, Ele é glorificado, exaltado, porque um dia se fez carne, e como carne, obedeceu até a morte, e morte de cruz. Amém?